Olá, conforme prometido, então hoje eu vou realizar um teste de densidade relativa de um mineral que eu tenho aqui, que é de caráter metálico, de uma forma mais precisa possível, então para minimizar eventuais equívocos. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Antes disso, eu quero mostrar para vocês outros equipamentos aqui que eu utilizo na identificação de rochas, principalmente de caráter metálico. Então aqui eu tenho um multímetro. Esse multímetro eu posso encontrar em lojas de material de construção ou lojas que vendem equipamentos elétricos. Também eu utilizo aqui o microscópio digital, isso para quando é um mineral muito pequeno ou mesmo quando se quer, por exemplo, ver a estrutura molecular então desses minerais. O contador Geiger, esse equipamento é um equipamento caro, então esse no caso faz o teste dos minerais que sejam de caráter radioativo. Também toda vez que há alguma dúvida, então eu utilizo então esse equipamento para aferir a radiação do mesmo. Um outro equipamento que não pode faltar é uma coisa muito simples, né? Que é o ímã, super ímã, neodímio. Esse aqui a gente pode extrair de um HD velho. Então ali tem algumas placas então de neodímio. Então ele é muito bom. Vou até fazer uma demonstração rápida aqui. Deixa eu ver aqui ó. Então veja que aqui temos então uma rocha de caráter ferromagnético. Um outro equipamento que eu posso estar confeccionando é esse daqui. Então esse aqui faz mais ou menos o mesmo papel do multímetro. Então é um testador de condutividade elétrica. Então eu ligo uma extremidade na tomada e o circuito é fechado então em cima do mineral a ser testado. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês aqui. No caso, então temos aqui os dois terminais. Então fechei o circuito, a lâmpada acendeu. Se eu pegar um mineral que seja condutor elétrico, então a lâmpada vai se acender. Então, com esses equipamentos, a gente consegue aferir quase todas as propriedades de um determinado mineral. Porém, a única coisa que não dá para aferir aqui, no caso, é a concentração do mineral, né? Então, a porcentagem de concentração desse mineral, que ele pode ser um mineral mais concentrado ou pode ser um mineral que tenha misturas de outras impurezas. Então, o grau de pureza não consigo aferir aqui. Então, para isso existe um outro equipamento. Então, é um equipamento caro que custa aqui no Brasil na faixa de 300 e poucos mil reais. Bom, então vamos aqui ao teste prático. Então aqui, para a gente fazer a nossa aferição de forma mais precisa, aqui eu estou utilizando água desmineralizada, que é a água destilada usada em radiadores de carro, que você acha em postos de combustíveis ou em oficinas mecânicas. Por que essa água? Porque essa água ela é uma água pura, isenta de minerais. Então, se você, por exemplo, pegar a água da torneira, mesmo que ela seja potável, mas ela contém sais diluídos, substâncias químicas que são utilizadas para estar purificando essa água, então você não tem a densidade exata 1. Então, quando a gente
estuda a densidade da água, a gente tem que ter noção que essa densidade igual a 1 foi aferida, por exemplo, a uma pressão atmosférica, foi aferida a uma determinada temperatura, que é da ordem de 4 graus Celsius, e sendo a água desmineralizada. Então qualquer outra condição que você utilizar já vai dar um resultado diferente. Então vamos aqui colocar a água destilada aqui no copo. Pronto. Outra coisa que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte: o recipiente que a gente for utilizar, nesse caso aqui eu estou utilizando um copo americano, porque a base ela simplesmente centraliza perfeitamente nessa balança, então ela não extrapola aqui nas beiradas, porque se for um recipiente maior que acaba extrapolando aqui nas beiradas, a gente também pode ter uma falsa leitura. Então, antes de eu colocar essa água aqui, vou acionar então a balança. Agora, o que eu tenho que fazer? Tarar ela, ou seja, serar ela. Só que, para vocês entenderem o seguinte, como eu tive que fazer uma pequena alça aqui de arame, de cobre, porque estava muito difícil conseguir amarrar com a linha, então tem que me atentar aqui que eu adicionei uma massa extra a esse minério. Então o que eu fiz? O mesmo tamanho aqui, comprimento, eu cortei outro arame, vou colocar aqui em cima da balança e vou tarar esse material. Porque quando eu colocar agora esse mineral, ele já vai dar o desconto aqui, então vai ficar tudo perfeito. Sem margem de erro. Então esse mineral que eu coloquei aqui é aquele mesmo mineral que é ferromagnético e que conduz corrente elétrica, como vocês viram aí. Então aqui, vou colocar como primeiro, para não me perder. Então ele deu 7,5 gramas. 7,5 gramas, anotei aqui. E agora, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que colocar o copo bem centralizado. Vamos ter que novamente colocar um pequeno pedaço de fio de cobre aqui, porque na hora que eu tarar ela vai ter que ser tarado junto, para que esse pedaço de arame não sofra nenhuma influência aqui na massa do mesmo. Então vou tarar aqui, tare, beleza, tarado. Outra coisa que eu vou ter que me atentar muito aqui agora. Esse mineral, ele não pode encostar na borda lateral do copo e nem no fundo. Ele tem que ficar mais ou menos no meio desse fluido. Então, os conceitos sobre esse experimento eu não vou explicar aqui, porque eu fiz um vídeo anterior já, que é um vídeo mais antigo, mostrando todos os conceitos envolvidos, que foi o primeiro experimento aqui no caso,
desenvolvido por Arquimedes. Está bem centralizado. Então, aqui ele deu 1,4 gramas. 1,4 gramas. Então, como resolver essa questão? Aqui veja que quando eu aferi aqui a massa desse mineral fora da água, ele deu 7,5 gramas. Dentro do fluido aqui, que é água desmineralizada, eu aferi 1,4 gramas. Então, o que nós vamos fazer agora? Pegar esse valor aqui de cima, dividir por esse. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo fazer aqui que vocês possam acompanhar. Então, 7,5 dividido por 1,4 igual. Então, a sua densidade aqui deu 5,35. Então, o que acontece aqui? Considerando, então, graus de impureza desse mineral, porque esses minerais eles não são encontrados de forma homogênea na natureza, então eles têm impurezas envolvidas, né? Muitas vezes eles carregam outros metais junto deles. Então, o que está mais próximo a essa característica aqui é a magnetita. Então, vou colocar um X aqui na magnetita. Por quê? Veja bem, pelos testes anteriores que fizemos aqui, ele é um bom condutor elétrico, ele é ferromagnético, então isso se encaixa perfeitamente aqui na magnetita. Só que alguém vai falar, mas espera aí, essa magnetita sua aqui, ela não é prismática, ou seja, ela não tem aqueles prismas piramidal. Pois bem, existe a magnetita dessa forma, piramidal, né, que vocês, ou prismática, né, que vocês já viram, que é muito bonita, né? Mas também existe a magnetita sem forma definida, né? Como é essa que vocês viram aqui. Então agora vamos partir então para o elemento X aqui e fazer a outra aferição aqui. Então agora vamos ligar nossa balança de novo. Vamos colocar o pedaço de arame, né, para fazer o desconto aqui, tarar ela. Pronto. Agora vamos então aferir aqui a massa desse mineral X, que não sabemos do que se trata. Então aqui o segundo teste. Então aqui deu 12,2 gramas. Bom, agora o que vamos ter que fazer, né? Vamos ter que mergulhar dentro da água também. Colocar o recipiente, pedaço de arame novamente, lembrando que isso aqui eu já expliquei, né, por que é, mas vou explicar de novo. Como eu tive que amarrar esse mineral aí com um aramezinho de cobre,
esse cobre ia influenciar então na massa desse mineral. Então, para que eu consiga contornar isso, então o que eu fiz? Eu cortei um outro pedaço do mesmo tamanho e simplesmente vou fazer o desconto aqui, onde que eu vou tarar essa balança aqui. Pronto. Agora vamos mergulhar, já foi içado. Lembrando que isso é a pior parte que pode se fazer aqui. Então, se fosse bom, eu tirava a densidade de todos os minerais, mas infelizmente isso é muito chato. Novamente, tendo cuidado para centralizar bem, não pode encostar em nenhuma beirada ali no fundo. E então, esse mineral dentro da água deu 2,8 gramas. Então, veja aqui, o caderninho aqui, a anotação aqui. Então vamos fazer o cálculo aqui. Lembrando que eu estou utilizando essa calculadora científica aqui, mas pode ser qualquer calculadora, né? Porque é uma operação simples ou pode ser feita até na mão mesmo. Então ficou aqui 12,2 dividido por 2,8 igual 4,35. Portanto, então, essa é a densidade desse mineral X que não sabemos do que se trata. Então, o que acontece aqui? 4,35, vou anotar aqui. 4,35, esse que deu 5,35. Então o anterior deu 5,35, então isso remete mais próximo à magnetita. Então esse daqui deu 4,35 e fica a dúvida. Fica uma dúvida grande aqui de que mineral poderia ser esse aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma anotação aqui de minerais que tem aspecto físico similar aqui. Columbita, tantalita, ilmenita, magnetita, limonita. De forma visual, todos eles são parecidos, mas quando a gente aprofunda nas propriedades físicas que eles têm, então a gente já percebe diferenças grandes aí entre um e outro. Então aqui temos então as duas aferições feitas. Então a primeira remete à magnetita. Então a sua densidade relativa aqui apurada é de 5,35. E o segundo mineral X, que não sabemos ainda do que se trata, deu a densidade de 4,35. Porém, veja que nem a magnetita se encaixou aqui nesse referencial aqui. Mas isso ocorre por um motivo. Esses minerais, eles têm muitas impurezas na natureza, então eles não são homogêneos. Então a gente não sabe a concentração desses minerais. Eles são impuros, ou seja, eles têm impurezas. Logo não é um metal homogêneo. Ele só é homogêneo a partir do momento que ele é purificado, industrializado. Aí ele é homogêneo e concentrado.
mas aqui existem impurezas de carbono, mas isso não vem ao caso agora. Então, o que acontece aqui é o seguinte, veja que eu falei antes, são minerais que, olhando de forma visual, são parecidos, mas quando a gente se aprofunda aqui nas propriedades físicas, eles têm propriedades diferentes. Enquanto a magnetita conduz corrente elétrica de forma quase que instantânea e é ferromagnético, esse outro elemento X, que não conhecemos ainda do que se trata, não tem nenhuma dessas características. E mesmo assim, é um mineral bastante pesado. Não é um mineral tão duro, eu acredito que deve ter uma dureza em torno de 6, 6,5 por aí. Tanto é que passando no esmeril se consegue despastar rapidamente esse mineral. Porém, existe agora essa dúvida, né? Será que é a tantalita ou não? Veja que a tantalita, ele é um mineral que tem uma variação aqui na tabela entre 5,2 a 7,9. Então ele varia muito. Então, provavelmente essa variação aqui se deve justamente ao grau de impurezas que ele pode ser encontrado na natureza. Mas ainda fica uma dúvida. Aqui no caso, esse mineral aqui, o que eu sugiro aqui para o cidadão? Se ele tem uma jazida dessas que tem muito desse minério aqui e realmente vale a pena a exploração, então ele deve recorrer a um laboratório, enviar uma amostra desse mineral aqui para fazer o teste de pureza e concentração dos elementos químicos presentes para estar definindo o que é isso daqui. Só assim dá para descobrir. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, né? É muito importante, né, para quem acompanha o vídeo do início até o fim, para entender então os procedimentos adotados aqui. E mais uma vez eu vou estar falando aqui para vocês o seguinte: os conceitos teóricos sobre esse experimento então podem ser encontrados num vídeo antigo meu aí, mostrando então o teste de densidade relativa de outros minerais aí que eu fiz. Então ali eu abordo os conceitos teóricos, né, e práticos adotados, esses mesmos usados por Arquimedes.